The world's population is expected to double within 30 years, with twice as many population and double the need for natural. A primeira ideia que me surge diante da solicitação do Império das Imagens seria um grande movimento, que é o movimento do pensamento, não é apenas um movimento da arte, é um movimento da filosofia, das ciências sociais, ao longo de todo o século XX, que é paradoxalmente o do declínio do olhar. Ou seja, o século XX cada vez mais suspeita das imagens. Na tradição francesa especificamente, eu diria que a partir de certas reflexões sobre a arte, penso, para tomarmos um parâmetro, que justamente é um parâmetro centenário. Esse ano se completa o centenário de Negerplastik, o livro do Carl Einstein. Carl Einstein era um crítico de artes alemão, vinha do dadaísmo, do anarquismo, e no final da década de 20 vai publicar com Georges Bataille a revista Document. Em 15 ele publica um volume chamado Negerplastik. E aí ele faz uma observação muito aguda e que muda completamente a maneira de concebermos a obra de arte, e que é muito simples. É a seguinte: esses objetos de arte que nós chamamos de escultura africana, a rigor, não foram pensados como esculturas. Isto é, não foram pensados como objetos que deveriam ficar em cima de um pedestal, protegidos por um cristal, com uma placa que os identificasse pertencendo a esta ou aquela cultura. Foram objetos criados para o culto. Portanto, essas imagens criadas para o culto, tópico baudelairiano por excelência. A minha única religião é o culto das imagens, escreve Baudelaire no Meu Coração Desnudado. Esses objetos criados para o culto foram criados para serem tocados, para passarem de mãos em mãos. Eram amuletos. E nós, com uma concepção kantiana absolutamente desinteressada, em que o sujeito não intervém na fruição estética, os autonomizamos como obras de arte e os colocamos no museu, nas prateleiras, nas galerias, etc, etc. Essa operação nós constantemente fazemos com todos os objetos. Quer dizer, recortamos esses objetos da vida, das formas, da vida que eles possuem como tais, os desfuncionalizamos, os autonomizamos e os colocamos num novo contexto onde aparentemente não haveria nenhum vínculo interessado na nossa definição de que isto é arte. E eu diria que a linha de fuga constitui, de um lado, um declínio do olhar como o órgão mais confiável para termos acesso à verdade, ideia dominante no século XVIII, ideia dominante no século XIX, e ao mesmo tempo uma distância crítica com relação ao empírico. Uma maior percepção de que a imagem não passa de uma construção. E sendo uma construção, ela pressupõe o contato. Então, nesse sentido, eu diria que há toda
uma reconfiguração dos estudos sobre imagem nos últimos 20 anos, ou um pouco mais, que mais interessada do que no trabalho da iconologia, está interessada no trabalho da iconologia. Iconologia é o discurso do ícone, da figura. Iconologia, o discurso dos rastros. Ignos, em grego, é rastros, vestígio, marca. Ou seja, que lidar hoje com imagens pressupõe rearmar uma arqueologia, uma arquê que é, a rigor, se tomamos a filiação Foucaultiana, Gabeniana, etc., etc., um a priori histórico, o que é uma contradição em termos, mas é um a priori histórico, que visa fundamentalmente, eu diria, a noção de movimento. Durante décadas, o objetivo era congelar a imagem, termos a imagem detida. E o que interessa hoje, predominantemente aos estudos da imagem, é o movimento dessa imagem, como essa imagem vai se metamorfoseando no tempo, pelo mesmo objeto, pelo mesmo sujeito, perdão, ou no espaço, por diferentes sujeitos. Vai dizer, como interessa menos, talvez, o que o artista decide chamar de arte e muito mais como nós nos apropriamos dessas imagens e com elas formamos discurso. Deveríamos pagar o nosso tributo a um grande produtor de imagens como Pasolini. Pasolini, todo o último cinema dele é justamente uma reflexão sobre isso, sobre os mitos gregos e como esses mitos gregos, Medeia, o que você quiser, ou mesmo a maneira que ele tem de contar os evangelhos, como essas grandes narrativas nos afetam no corpo. É uma briga que ele está dando com o PC, com as linhas absolutamente racionalistas, logocêntricas, etc., etc., do PC italiano e tal, dos anos 60. Ou seja, que o que vem se configurando nos estudos da imagem nos últimos 20 anos se insere claramente nessa tradição. Agamben, a partir de Guy Debord, a sociedade do espetáculo entronizada, dominando as nossas vidas. O que ele propõe? Uma lógica claramente anarquista. Inoperar. O que faziam os primeiros anarquistas? Lançavam um tamanco na polia, na máquina, para que o motor parasse. Tamanco se diz sabot, daí a sabotagem. Ou seja, que uma das maneiras da fruição seria sabotar esse gozo administrado, previsto igual para todos, da sociedade do espetáculo, e fazer com que a arte provoque um curto-circuito no espectador. Provavelmente o espectador vai receber uma carga de 220 na hora. E provavelmente a reação será dizer isto não é arte, ou isto é um nojo, ou como permitem isto no museu, na galeria, na rua, onde for. Não é? Mas justamente essa é a função. Apresentar aquilo que o olhar não segura. E a fruição artística é muito mais atender aquilo que na obra está calado, não no sentido de oculto, como se fosse um mistério que a gente descerra a cortina e aparece a verdade como uma ninfa brilhante e total. Mas sim um pouco na linha do que Lacan, 72, 73, lança no Aturdito. Aquilo que permaneceu esquecido por trás do que demorou em chegar, demorou em tornar-se audível. The world's population is expected to double between